Olá para você que me acompanha aqui no canal do Match Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai comentar o mais novo filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, de 2019. Olha, se existe alguma característica em comum a grandes nomes da história do cinema e em diversas épocas, é a sua declaração de amor pelo cinema em si. Foi assim, por exemplo, que Martin Scorsese, já então consagrado diretor, realizou a fábula A Invenção de Hugo Cabret no ano de 2011, ou então que Woody Allen realizou A Rosa Púrpura do Cairo no ano de 1985, e até mesmo uma das obras mais importantes da história do cinema italiano, 8,5, é uma reflexão onírica de Federico Fellini sobre o ato de se fazer cinema. No caso do filme que a gente vai analisar a partir de agora, não é diferente. É Quentin Tarantino falando e sendo devoto do próprio cinema. You always play the bad guy on these shows? Yeah. Mm-hmm. So, and they have a fight scene at the end of them? Well, not Land of the Giants or FBI, but the rest, yeah. And you lose in the fight? Yeah, of course. I'm the heavy. Esse é o 9º longa-metragem da carreira de Quentin Tarantino como diretor, e ele claramente, no alto dos seus 56 anos de idade, atingiu um ponto na carreira onde ele faz o filme que quiser, com o elenco que quiser. E na contramão de alguns de seus filmes mais célebres, como por exemplo Kill Bill Volume 1 ou então Bastardos Inglórios, nesse caso ele decide abandonar a verborragia constante e a sanguinolência, marcas registradas desses dois primeiros títulos que eu citei, para conduzir uma narrativa mais calma e contemplativa. E essa característica inclusive foi o que desagradou boa parte não só do público como também da crítica. De fato, aquela rebeldia adolescente que pode ser muito bem observada nos primeiros trabalhos, como foi o primeiro longa, Cães de Aluguel, ou então o filme que lhe rendeu a Palma de Ouro em Cannes em 1994, Pulp Fiction, Tempo de Violência, não cabe nesse trabalho. Definitivamente se trata aqui de um Tarantino diferente, menos acelerado. More than 1,000 communist dead are reported in new, large-scale fighting in South Vietnam. U.S. losses are said to be at least 100 dead. Communist started mass assault. Fucking hippie motherfuckers. A história que esse filme aborda se passa no verão do ano de 1969, uma época de grande rebuliço social. Como a gente já comentou aqui, inclusive em outras oportunidades, esse momento histórico representou uma forte efervescência. Não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo, a gente acompanhou uma verdadeira revolução comportamental, a busca principalmente da juventude por uma nova forma de se viver e de se encarar a sociedade, a revolução de costumes, o combate a conflitos como a Guerra do Vietnã, que acontecia naquele momento, o surgimento do movimento hippie e a própria reconfiguração de Hollywood como modelo de negócio. Os estúdios tiveram que repensar suas estratégias e refazer toda a estrutura de produção, distribuição e exibição, sob pena de não conseguir se sustentar dali para frente. No meio de todo esse contexto, a gente é apresentado ao personagem de Rick Dalton, interpretado aqui pelo ator Leonardo DiCaprio. Ele vive um ator que fez predominantemente faroestes ou então filmes B, mas que se encontra numa franca decadência. Ele não consegue ser chamado para participações relevantes e acaba sempre participando ou de peças comerciais ou para fazer participações especiais em outros shows. Ao seu lado e sempre o acompanhando, servindo inclusive como um assistente pessoal, o seu dublê, Cliff Booth, interpretado aqui por Brad Pitt. Rick, por sua vez, mora em uma verdadeira mansão nas colinas de Hollywood e tem como vizinho um casal célebre, o cineasta Roman Polanski e a sua esposa Sharon Tate, que na época era uma atriz muito promissora e que nesse caso é interpretada pela atriz Margot Robbie. Todo esse contexto social é que edifica as principais virtudes desse filme. I'm gonna tell you a story. She was engaged to him, and she flew to the UK to make a film with him. I broke off her engagement with him and married him. Then they moved to Los Angeles, and the three of them
have been inseparable. O primeiro ponto de grande destaque nesse filme é a escolha do diretor, que ao invés de construir uma narrativa clássica que se aproxime aí das fórmulas já consagradas de pontos de virada ou de interconexões entre os personagens, na realidade acaba optando por um tom mais observativo e quase anárquico, eu diria. Não existe uma relação clássica de causa e consequência dos elementos apresentados ao público, e por isso a gente acaba observando longas sequências que acabam reforçando de uma forma até mesmo indireta várias características dos nossos personagens. Você tem, por exemplo, toda a fragilidade do galã vivido por DiCaprio, que chega a ficar acuado no momento em que ele precisa contracenar com uma jovem garota. Tem também toda a futilidade daquela esposa troféu vivida pela personagem da Margot Robbie, que parece não ter nada realmente interessante para fazer ali no seu dia a dia. Por fim, a conformação pessoal de Brad Pitt, que apesar de parecer o mais interessante e o mais talentoso desses personagens, acaba sendo relevado a um papel coadjuvante dentro daquele contexto. Perceba você então que na realidade a gente está falando de personagens que são anti-heróis, que vivem aquela vida banal na meca do entretenimento mundial que fica em Hollywood. Essa é justamente a intenção do diretor, e por isso a gente acaba presenciando várias sequências aí até bastante longas com atividades do dia a dia, bastante comuns. É o personagem do Brad Pitt dirigindo e é a personagem de Margot Robbie tentando comprar um simples ingresso de cinema para assistir o filme que ela mesma está protagonizando. I mean, I'm in the movie. I'm Sharon Tate. You're in this? Mm-hmm. I play Miss Carlson, the klutz. That's me. But that's the girl from Valley of the Dolls. Well, that's me, the girl from Valley of the Dolls. Really? Really? Toda essa característica narrativa que baliza as ações do filme é o que realmente causou mais controvérsia entre os críticos, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. O filme estreou durante o Festival de Cannes em 2019 e imediatamente dividiu opiniões. Eu particularmente acredito que essa escolha mais solta me parece um pouco exagerada. Não acho que o diretor fez dessa uma escolha feliz em todas as sequências, mas é inegável a habilidade dele com a câmera. Se existe alguma dúvida em relação à competência de Tarantino para conduzir um filme, ela se esgota rapidamente a partir das múltiplas referências que existem nesse filme e que são brilhantemente conduzidas. Inclusive, nesse sentido, o filme apresenta diversas homenagens ao gênero do faroeste, que é um dos preferidos do próprio Tarantino. Agora, é preciso citar também que essa percepção de qualidade é reforçada de forma crucial pelo elenco de peso, de altíssima competência e altíssimo nível. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt são casos únicos e, na minha opinião, parece que cada filme eles estão melhores do que a produção anterior. Eles envelhecem muito bem, cada papel deles é sempre muito bem interpretado. E não à toa eles são alguns dos mais importantes atores aí em atividade na atualidade. E Margot Robbie dispensa comentários, ela além de belíssima e muito talentosa, é uma das atrizes de maior presença aí da sua geração. Certamente um Oscar para ela é mera questão de tempo. E falando nisso, a mera presença desse trio já faz desse um dos filmes queridinhos aí dos membros da academia. É bom lembrar que a junta de atores é a que tem o maior número de votos na contagem final de melhor filme. Well, if by the old-timey days you mean television 8 years ago, yeah. Me an actor? No, I'm a stuntman. You're a stuntman. That's way better. Why is that way better? Actors are phony. O grande momento de catarse desse filme acaba ficando ali para os 20 minutos finais, quando o roteiro aborda um fato real acontecido naquela época e que chocou não só Hollywood, como todos os Estados Unidos e o mundo. Em uma única madrugada, foram assassinados Sharon Tate e mais alguns de seus amigos de forma brutal, a facadas, em plena mansão onde eles moravam. Esses assassinatos foram liderados pelo ex-presidiário Charles Manson, e são justamente essas sequências que você vai identificar como as mais próximas do Tarantino clássico que a gente conhece por aí. I was making margaritas, and I heard the sound of the noisy muffler. I looked up at the clock. It said the kitchen clock said midnight. 12 o'clock exactly? I mean, it could have been 12:05, something like that. And you didn't see him again until the woman attacked you in the pool.
No. Questões narrativas de lado, esse filme é simplesmente perfeito do ponto de vista técnico. A recriação de Hollywood de todos aqueles espaços, das ruas e dos cenários é um verdadeiro colírio para os olhos. O desenho de produção é simplesmente perfeito, com todos os cenários muito cuidadosamente recriados. A fotografia do filme também é muito versátil, muito confortável. São diversos enquadramentos que incluem até referências a outras mídias, como a televisão. Figurinos, maquiagem e som completam um rol aí de qualidades apresentadas por um filme de altíssima qualidade. O valor de produção apresentado por essas características certamente qualifica ele como um dos maiores filmes do ano. You do that? E goste você ou não, esse foi um dos filmes mais indicados pela Academia nessa temporada de prêmios, com nada menos do que 10 categorias. Vale lembrar que apesar de ser muito querido e muito respeitado, Quentin Tarantino jamais venceu um Oscar de melhor diretor, o que classifica ele como um dos favoritos nessa categoria. E se a gente aliar isso à robustez da produção a partir dos elementos que eu apontei nesse vídeo e também ao fato de que os 3 atores também são altamente queridos e considerados aí pela academia como um todo, Era Uma Vez em Hollywood pode com muita facilidade ser o grande vencedor da noite. Será? Come on, man. You don't believe that old shit, do you? Yes, Rick, I do. And I work with my wife, and she believes it. She doesn't want his creepy ass around. E você aí, o que você achou dessa escolha artística e narrativa de Tarantino? Te agradou ou te incomodou? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo dos comentários e deixa a sua observação, a sua crítica, a sua observação sobre isso. Também não deixe de avaliar esse vídeo, de curtir o canal, compartilhar o material e, claro, se inscrever no canal e em todas as redes sociais do meu tio Oscar. E se você quiser ler uma crítica escrita, eu recomendo também o site Cinema e Afins, que tem aí na descrição o link para você poder acessá-lo. A gente segue analisando os filmes que estão indicados nessa temporada de premiações referentes a 2019 e o próximo título é nada menos do que o mais indicado da noite, estrelado por Joaquin Phoenix, Coringa. Muito bacana, então eu te espero aqui.